Boa tarde, meninas. Bem-vindas ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo que eu tô postando. Eu nunca fui de divulgar minha vida, internet ou coisa parecida, mas eu achei necessário compartilhar essa experiência com vocês, porque eu sei que tem muitas mulheres que vão passar ou já passaram por isso. E é como esse canal eu coloquei pra gente manter um canal aberto de experiência, troca de experiência, uma ajudar a outra. Enfim, de antemão, eu já digo que eu vou falar sobre a minha experiência com a minha gravidez anebrionada, ou anebrionária, né, o popular ovo cego. E antes de vocês prosseguirem com esse vídeo, eu quero pedir, se tiver alguma mamãe, alguma gestante que está me assistindo agora, que não teve o seu diagnóstico confirmado, que ainda está esperando a confirmação, para não continuar assistindo esse vídeo, porque durante e depois do vídeo eu vou colocar fotos do meu aborto espontâneo. Então, são coisas um pouco negativas para vocês, meninas. Então, se você ainda não teve seu diagnóstico confirmado da gravidez anembrionada, ou que o feto morreu, pula esse vídeo, vai ver coisas agradáveis, vai ver risada de neném, vai ver sobrenome de neném, significado de nomes. Porque Deus pode fazer ainda, Deus pode fazer tudo, né? Recado dado, então vamos lá. Eu tenho um filho, Luiz Felipe, ele tem 12 anos, vai fazer 13 agora em novembro. E eu já tomo anticoncepcional à idade do Luiz Felipe. E aí eu fiquei um mês sem tomar anticoncepcional, porque eu sempre tomei porque eu tive cisto no ovário policístico, né? São cistos nos ovários. E um dos tratamentos para os cistos é o anticoncepcional. Então eu sempre fazia um ciclo para tratamento dos ovários e depois modificava o anticoncepcional para ser um método contraceptivo, né? E depois de 13 anos, quase 13 anos, eu engravidei novamente aos 35 anos. Eu descobri a minha gravidez no beta-HCG de farmácia, esse de urina comum, no dia 3 de março de 2022. Se eu não me engano, era uma terça-feira de carnaval. E como eu já tomava muito tempo anticoncepcional, eu falei, não, isso aqui deve estar errado. Por que que eu fui fazer o exame? Eu passei mal indo trabalhar no ônibus, e eu lembrei que quando eu estava grávida do Felipe, eu sentia a mesma coisa. Só foram as duas únicas vezes que eu senti isso passando mal. E deu um alerta pra mim. E além disso, as minhas mamas ficaram muito doloridas. Meus seios, o bico do seio, a auréola ficou muito dolorida. Geralmente nas menstruações é normal ficar, mas ficou a mais. E eu lembrava que isso também tinha sido um dos pontos de alerta quando eu estava grávida do Luiz Felipe. Eu falei, nossa, eu tô grávida. Enfim, fiz o beta dia 3 de março, no feriado de carnaval. E eu acho que na quinta-feira, acho que de 6 de março, não, dia 3, 4, dia 5 de março, né? Eu fui ao posto, lá confirmaram a minha gestação, ela já me deu, vou mostrar pra vocês, o cartão da gestante, já me passou todos os exames, que são os exames da mãezinha, né? Então são todas as sorologias, tudo. E também me passou a ultrassom transvaginal, que geralmente eles fazem esse ultrassom pro primeiro trimestre gestacional, né? Primeiro trimestre de gestação é recomendado, a partir de 8 semanas. A data, importante eu salientar isso, porque a minha última menstruação tinha vindo no dia 11 de janeiro e já era dia 5 de março. Então, pela data da minha última menstruação, a gente faz os cálculos lá, né? Ela disse que eu já devia estar de 6 para 7 semanas, então ela falou para fazer uma outra na semana seguinte, que ia dar 8 semanas, né? Para saber se estava tudo certinho. São exames de rotina para quem tá grávida, você que tá gravidinha sabe. Então, quando foi dia 9 de março, eu fui fazer a minha outra. E chegando lá, quando a gente, né, faz tudo, eu notei que a médica ficou um pouco mais de tempo procurando. E não me falava nada. Eu fazia umas perguntas, ela, não, só um momento, por favor. E eu já achei estranho. E aí ela foi e falou pra mim, olha, mãezinha, a data da sua última menstruação não bate com o tamanho do seu saco gestacional. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa é a minha outra. Esse é o saco gestacional, tá vendo? Ele tava medindo 9 milímetros.
9,6 milímetros de diâmetro. E ela falou que o volume estava aumentado, né? O útero de volume aumentado, contendo saco gestacional único e tópico de contornos regulares, medindo 9,6 milímetros. A minha gestação é gestação tópica em curso compatível com 4 semanas. Então ela foi e me explicou que a data da minha última menstruação, se fosse para eu seguir a data da última menstruação, já devia estar com 8 semanas e 5 dias, alguma coisa assim. E a data pelo tamanho do meu saco gestacional, eu só estava com 4 semanas. Aí ela colocou um alerta, que foi onde deu o primeiro alerta. Ela colocou assim na impressão, né? Não foi individualizado ecoembrionário no interior do saco gestacional. Necessário repetir após 2 semanas outro exame. E aí ela foi e me falou, olha, tem a ovulação tardia, a data da sua última menstruação não bate com o tamanho do seu saco gestacional, se você tá só com 4 semanas. E é super normal não ver o embrião, porque tá muito pequenininho. Então fica tranquila, mãezinha. Mas eu já tenho que te deixar um alerta que você pode ser que também esteja com uma gravidez anembrionária, porque ela também não viu a vesícula vitelínica, né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre gravidez anembrionada, né? Mas vim pra casa mesmo assim, e ela falou, daqui 2 semanas você repete os exames. Isso foi no dia 9 de março. Fiz um beta também, ó. O beta deu super positivo, mais de 3.000. Deixa eu mostrar. Positivo, equivalente de 4 a 5 semanas. O beta bateu com a data, o tamanho do saco gestacional, com a data do ultra. E ela pediu para voltar para casa e esperar. Essa espera é muito complicada, porque ou você sabe que você vai ter uma confirmação de um resultado, ou não, ou você sabe que vai dar tempo do embrião se desenvolver, então você fica com aquela esperança ainda. E aí eu retornei, eu fiquei do dia 9, né? Era 2 semanas, mas eu esperei um pouquinho mais de 2 semanas, alguns dias a mais para ter certeza. Eu voltei na clínica, né? Dia 30 de março. Sentindo enjoo, sentia muito enjoo, tava sentindo enjoo, sono em excesso, vontade de só ficar deitado, dormir, todos os sintomas de uma gravidez normal, como a do Luiz Felipe. Só que no fundo, eu não sei como eu explico isso pra vocês. Eu já sou mãe, já fiquei grávida uma vez. E alguma coisa dentro de mim era como se soubesse que não tinha bebê. Eu não sei explicar, mas algo dentro já falava pra mim que não tinha um bebê ali, eu não sentia. Mas a gente fica com esperança, né, de descer, do bebê descer, dele ficar. Então, eu continuei. Quando foi no dia 30, eu voltei. A mesma médica que me atendeu, ela é a médica radiologista. E aqui já é o minha ultrassom, minha transvaginal, com 6 semanas. 6 semanas e 5 dias. Continua o saco gestacional, tá vendo? Totalmente vazio, sem vesícula vitelínica e sem embrião. E aí foi a confirmação. Ela ficou calada, ficou séria. Aí ela foi e falou, infelizmente, mãezinha, você tá diagnosticada mesmo com uma gravidez anembrionada. Porque com quase 7 semanas, faltava só 2 dias para 7 semanas, né? 6 semanas e 5 dias, já é possível ver o bebê, ver o embrião, ver a vesícula vitelínica. E você não tem nada disso. Então ela confirmou. O meu saco gestacional, do dia 9 de março para o dia 30 de março, ele tinha mais que duplicado. Ele já estava com 21 milímetros. E ela foi no resultado do exame, colocou gestação tópica anembrionária confirmada, compatível com 6 semanas e 5 dias, determinada pelo saco gestacional. Vou mostrar pra vocês. Então, quando a gente recebe mesmo o diagnóstico da gravidez anembrionada, é muito complicado, porque ela estava falando comigo ali, mas era como se eu não estivesse ali. Eu não sei explicar. Por mais que dentro de mim eu já soubesse que não tinha, é muito complicado. A gente fica com a esperança, né? Pode ser uma esperança meio que irracional, eu não sei, mas a gente fica com esperança. E aí
Eu fui absorvendo aquilo, fui aceitando. Aí ela me falou, olha, nesses casos eu não sou médico obstetra nem ginecologista, eu não sei como você deve proceder. Se você volta no posto, se você vai no hospital, você tem que ir no postinho para pegar a orientação. No postinho daqui onde eu moro, não tem ginecologista também, tem só o médico da família. Ele também não sabia como agir nesses casos. Aí me encaminharam para o hospital de referência da minha cidade, o pronto de socorro, né? Eu moro no Recanto das Emas, aqui em Brasília, Distrito Federal, e o hospital de referência da minha cidade é o Hospital de Samambaia. Então, dia 30, eu vim em casa para almoçar, mas eu não almocei porque não deu, não, a gente não consegue. Aí eu tomei um banho e fui pro hospital. Confusa, cada um dava um tipo de informação e eu não sabia bem o que ia fazer. E ela tinha me falado muito por alto sobre o aborto induzido, sobre a curetagem, sobre a mil e sobre o aborto espontâneo, mas como ela não era ginecologista na obstetra, ela falou que não podia aprofundar no assunto, que eu tinha que procurar. Enfim, eu no dia 30 de março eu fui no hospital. O ginecologista me atendeu, mostrei o resultado das 2 ultras pra ele falou que realmente era uma gravidez anaembrionária. E foi aí que eu comecei a ver as soluções para isso, né? Ele me disse que é mais comum do que a gente imagina. Eu perguntei se eu tinha feito alguma coisa de errado para que aquilo acontecesse, porque eu não sei vocês, mas o primeiro sentimento quando a gente tem um aborto, ou o embrião não evolui, ou o feto morre, é que a gente fez alguma coisa de errado, né? Que a gente comeu, ou que dormiu, ou que bebeu alguma coisa, eu não sei, ou algum remédio. Eu perguntei pra ele, eu falei, doutor, isso aconteceu por minha causa, o que foi que eu fiz de errado? Então, de antemão, eu já quero deixar pra vocês, meninas, não se sintam culpadas, vocês não fizeram absolutamente nada de errado. Ele falou que acontece com mais frequência do que a gente imagina, é mais comum do que eu nunca tinha ouvido falar de gravidez anaembrionada, eu não sabia nem por que acontecia e tudo, e ele foi me explicando. Ele me falou que eu tenho 35 anos, o meu companheiro tem 40 anos. Bom, tem 40, mas nós não estamos mais juntos, e eu enfrentei uma barra sozinha, porque nós estávamos juntos há 7 anos e alguns meses, e eu descobri que estava grávida dia 3 de março, a gente já morava junto esse tempo todo. No dia 10 de março a gente teve uma briga muito feia, e ele foi embora, pegou as coisas dele e foi embora, e não voltou mais. Então todos os exames que eu fiz, tudo que eu fiz sozinha. Aí, além de enfrentar uma barra da gravidez, da separação recente, o fato de eu estar desempregada e ser mais difícil arrumar um emprego grávida, e além disso ainda passar pela gravidez embrionária, mexeu muito comigo. E aí ele foi me explicar. O ginecologista falou, olha, é uma má formação, pode ser uma má formação do feto, pode ser uma mutação genética na hora de formar um embrião, pode ser porque os seus óvulos de 35 anos não são mais iguais aos seus óvulos de 20, quando você teve o seu filho Luiz Felipe, que eu tive com 23, e também o esperma do seu companheiro. A partir dos 40 anos, os espermatozoides também têm um declínio na qualidade, e pode ser também o esperma do seu companheiro, não teve a compatibilidade, teve algum tipo de problema genético, e o seu corpo mesmo não decidiu para frente com a gravidez. Então o embrião não se desenvolveu e ficou crescendo somente o saco gestacional. E aí ele vai me explicar as soluções. Ele falou que geralmente tem 3 opções: a mil, que é a aspiração, a curetagem, que é uma cureta, né, que eles enfiam no canal vaginal para fazer a raspagem do útero, e o aborto espontâneo. Antes disso, ele também me explicou sobre o aborto induzido com medicamentoso, né, que às vezes dá certo também. Só que ele me explicou que por uma questão de saúde física, era melhor se eu tivesse preparada psicologicamente para fazer o aborto espontâneo, porque ele me explicou que no primeiro trimestre da gravidez, quando está terminando o primeiro trimestre, o nosso próprio corpo reconhece que não tem embrião, que a gravidez não é viável, então ele suspende os hormônios gestacionais e o nosso próprio corpo expulsa, e ele falou que fisicamente
era melhor isso do que uma curetagem, do que a aspiração, porque são procedimentos, querendo ou não, cirúrgicos, né? Você toma anestesia geral, você fica sedada. Eu vi muitos depoimentos e depois eu li muito aqui no YouTube, no Google, sobre as mulheres que realmente não sentiram nada, que entraram para a sala de curetagem e depois também não sentiram nada. Já vi mulheres que falaram que sentiram dor, então varia de caso para caso. E aí ele falou para mim que seria o melhor fisicamente para mim, mas eu tinha que estar muito bem psicologicamente, porque você vê a sua barriga crescendo e, e você sentir os sintomas de gravidez e os hormônios estarem ali, e você saber que não tem um bebê é muito dolorido. É muito dolorido. Mas era o melhor. Então eu escolhi. E aí ele me deu um prazo. Ele, olha, hoje é dia 30 de março. Eu vou te dar um prazo até dia 30 de abril para você ter esse aborto espontâneo. Se você não tiver esse aborto espontâneo, você tem que vir pra gente fazer a indução do aborto e fazer uma curetagem. Eu saí do consultório, só Deus sabe como eu saí do consultório. Porque a gente fica numa incerteza, numas dúvidas, eu só queria um abraço, sabe? Mas enfim, cheguei em casa e fui fazendo as coisas do dia a dia, a vida segue, eu não posso parar, eu tenho um filho para criar, eu tenho contas para pagar. Mas isso é muito dolorido. Então eu quero dizer para vocês, mãezinhas, que estão passando por isso, vocês não estão sozinhas. Vocês têm uma rede de apoio. Foi nessa hora, assim, que eu vi que, por mais que seja dolorido, eu não estava sozinha. Eu tenho uma mãe maravilhosa que sempre se importou comigo. Minha mãe mora no Rio de Janeiro. Ela queria até vir para ficar comigo. Eu falei, mãe, não precisa largar sua vida, seu trabalho, suas coisas. Mas todo dia ela me ligava. Eu tenho tias que vieram aqui em casa, passaram, lancharam comigo, sempre estavam me dando apoio. Eu tenho amigas que me deram também apoio. Tatiana, minha loirona linda, sempre perguntava para mim como eu tava. Então, eu notei que nós mulheres nós temos que nos ajudar e que quando a gente precisa realmente, além de Deus, que o Senhor foi aqui e me manteve de pé, que me sustentou até aqui, Ele tem me ajudado, eu sei que Ele tem feito o melhor para mim. Além dele, ele levantou mulheres maravilhosas para me ajudar. Então eu quero dizer para vocês, se vocês tiverem alguma mulher perto, um amigo, uma mãe, uma prima, uma tia, conversa com elas. Se vocês não tiverem ninguém, conversa comigo. Manda um comentário nesse vídeo que eu vou chamar vocês, me passa um message, WhatsApp, alguma coisa que eu tenha contato com vocês pra gente trocar essa experiência. Se você estiver precisando conversar, saber de alguma coisa a mais, eu tô disposta para ajudar. Assim como me ajudaram no momento difícil, eu quero também ajudar vocês. Enfim, para não ficar muito extenso o vídeo, quando foi dia 19 de abril, tava dando já o prazo, dia 30 era meu prazo limite, eu não tava sentindo nada. Eu tava indo com enjoo, tava com sono. Eu falei, meu Deus, não parou os hormônios porque eu tô sentindo as mesmas coisas. Mas aí quando foi no dia 19 de abril, saiu uma borra na minha calcinha. No final do vídeo tem a foto e os vídeos do aborto e dos 3 dias antes do aborto, quais foram os sintomas e as fotos do que eu tive. Um pouco de borra, menor que uma moeda, bem pouquinho no fundo da calcinha. E aí eu mandei pra minha mãe, falei, mãe, eu acho que começou. Aí minha mãe veio e falou, eu acho que sim. Mandou pra minha irmã é médica lá no Rio de Janeiro, ela é médica da família. Ela falou pra mim, Ju, eu não sou ginecologista, mas eu acho que isso é o começo de um aborto sim. Isso no dia 19 de abril. Aí, quando foi dia 20, eu senti um pouco de cólica, mas bem pouca cólica, não ficou nenhuma hora, uns 30, 40 minutos de cólica, uma cólica leve no pé da barriga, e foi embora também. Isso no dia 20. E aí, quando foi dia 21, a gente lê muita coisa, né? Eu voltei pra internet novamente, fui ficar vendo sobre notícias, e eu encontrei um comentário de uma menina no YouTube, de uma gravidez também embrionária, uma menina que comentou assim, eu fiz ultrassom com 6 semanas e 5 dias, igual o meu, e só tinha o saco gestacional e não foi visualizado o embrião. E esperei 2 semanas e fiz novamente e já estava o embrião com o coração batendo e tudo. Quando eu li aquele comentário, é como se me desse... Eu não sei explicar.
uma esperança. Falei assim, será que, então, às vezes um embrião demora mais para se desenvolver do que o outro? Será que meu caso é desse? E me deu aquele fio de esperança. Mas eu já tinha tido um pouco de borra e tinha também a cólica. Mas mesmo assim, eu li, quando foi no dia 21 de abril, agora de 2022, antes de deitar eu tava muito nervosa, eu fui ler aquele comentário, fiquei ansiosa, porque eu já tinha parado de tomar o ácido fólico, sulfato ferroso desde as 6 semanas, quando eu fiz a ultra e saí do consultório. Eu suspendi, porque eu fiquei muito desgostosa, eu suspendi, falei, meu Deus, e se tiver um bebê? Eu suspendi a medicação que ajuda ele, e fiquei me sentindo muito culpada. E aí eu fui, tive uma conversa com Deus antes de dormir, isso no dia 21. Eu orei e falei pra Deus, Deus, eu estou muito ansiosa. Eu não aguento mais não ter uma certeza mesmo de que não tem bebê. Por favor, Deus, fala comigo, usa alguém para falar comigo, revela para mim em sonho se tem bebê ou não, porque eu não aguento mais passar por isso. E quando foi umas 5 horas da manhã, 5 e pouco do dia 22 de abril, eu acordei para fazer xixi. Quem tá grávida sabe, a gente vai muitas vezes, bebe muita água e vai muitas vezes no banheiro. Quando eu levantei da cama, eu senti que tava molhado. Eu peguei e vi que era sangue. Mas não era um sangue vivo, era um sangue rosado, tipo um sangue misturado com água, um sangue mais fraco. Aí eu sentei na cama e eu fiquei uns segundos ali tentando entender. Eu falei, não, eu tenho que agir. Aí levantei, fui fazer xixi e na hora que eu levantei, aí desceu bastante coisa. E bastante sangue, né? Eu fui no banheiro e ficou o rastro pingando de sangue no caminho do meu quarto até o banheiro. Eu também vou deixar o vídeo pra vocês verem. E aí, quando eu sentei no vaso pra fazer xixi, caiu. Fiz um barulho no vaso e a gente sente como se fosse... Quando tem coágulo de menstruação forte passando, você sente, mas eu senti um pouco maior. E caiu no vaso. Aí eu respirei fundo e falei, o que eu faço? Porque eu tenho que pegar para saber o que vai acontecer, né? O tamanho, tirar uma foto para mostrar pro médico, para saber se saiu tudo. E aí eu enfiei a mão no vaso, que é esse vídeo que eu tenho aí para vocês, e peguei o saco gestacional inteiro na minha mão. Que ele já tava grande, o médico falou para mim que com 6 semanas, quando eu fiz a outra, que ele tava do tamanho de uma azeitona, que era o tamanho de azeitona, mas quando eu peguei na minha mão, vocês vão ver no vídeo, ele ocupou quase a minha mão inteira. Então é bem grande. E eu peguei, e eu quero já deixar um relato aqui, que Deus foi tão bom pra mim, mas tão maravilhoso. Por mais que eu não merecesse, Deus foi muito bom pra mim, que eu não senti nada. Eu li aqui e no Google relatos de muitas mulheres que tiveram esse aborto espontâneo da gravidez embrionária ou quando o feto morreu, que sentiram muita dor, que foram parar no hospital com dor, com cólica, sem conseguir se mexer. Tem gente que saiu de ambulância e eu não senti absolutamente nada. Eu abortei dormindo. Não senti nada. Posteriormente também só fiquei com um fluxo de sangue bem intenso, mas também não senti nada. E é muito difícil. Eu e meu filho estava dormindo, deixei ele dormindo, né, no quartinho dele, e estava no banheiro sozinha, passando por aquela situação. Mandei mensagem para minha mãe estava dormindo também, mas a gente se sente tão sozinha, né? Chorei muito, eu já chorei muito, eu já tô anestesiada de tanto chorar. E naquele momento que eu tava chorando muito, porque eu só queria um abraço de alguém para ficar ali comigo, porque você acabou de sofrer um aborto, você tá ali na sua mão, por mais que você saiba que não tinha feto ali, é uma gravidez, né? Era um sonho, era uma vida que você imagina. E eu tava chorando muito em desespero do banheiro sozinha. Fui tomar um banho, porque não tinha como, tinha que banhar mesmo. E aí o Espírito Santo falou em meu coração. Eu lembrei que na noite, antes de dormir, do dia 22, eu tinha pedido para Deus
me dizer o que aconteceu não, porque eu estava ansiosa. E ele foi tão bom que ele me deu a resposta horas depois e não me fez sentir nem dor para isso. E isso confortou meu coração, e saber que Deus está cuidando da gente mesmo sem a gente perceber. Meninas, Deus está cuidando de você mesmo sem você perceber. Você pode pensar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu queria tanto. Mas o Senhor sabe o momento certo de fazer, de abrir, de tirar. Ele é quem fecha a sepultura, Ele é quem chama para a vida, Ele é quem abre a sepultura e renova. O Senhor é esse que faz nova todas as coisas, Deus que faz tudo novo. Então, nesse momento, eu me apeguei com Deus, e é uma dica que eu dou para vocês. Eu não estou falando de religião, eu não sei qual é o Deus de vocês, e o Deus que vocês acreditam, naquilo que vocês acreditam, de várias denominações, mas se apeguem na fé, que tudo vai dar certo, porque vai dar. Eu tô esperando passar um tempo, como foi dia 22, hoje ainda é dia 27, eu tô esperando mais um pouco de tempo para voltar no médico, para fazer a nova transvaginal, para saber se ficou o resto. Então, no próximo vídeo eu vou divulgar para vocês como foi o pós-aborto, se eu tive que fazer uma raspagem, uma curetagem, se ficou alguma coisa, ou se saiu tudo de uma vez ou não. De antemão, eu quero deixar 2 palavras para vocês, palavras do Senhor. A primeira, quando eu estava sofrendo muito, que eu orava à noite sozinha, eu orava de manhã e chorava até dormir, que Deus revelou no meu coração. Uma missionária colocou eu na internet, sempre na internet, buscando coisas, e apareceu do nada isso pra mim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu me apeguei muito naquilo. Eu falei: Senhor, não importa se a minha noite pode ser longa, porque minha noite foi muito longa. Minha noite foram quase meses, né? Quase 2 meses de noite longa. Mas vai amanhecer. Uma hora vai amanhecer. E eu sei que Deus é o Deus que tudo pode. E Ele vai restituir muito mais do que aquilo que você imagina, do que eu imagino. E não porque eu mereço, porque eu não sou merecedora de nada, mas porque a graça dele se renova todas as manhãs. E Ele tem graça, Ele acha graça em nós. Porque quando Ele olha para nós, Ele vê o Filho dele, né? Ele vê Jesus. Essa é a primeira palavra. E a segunda palavra que eu queria deixar para vocês é o Cântico de Ana. Vou pegar aqui. Essa aqui também foi muito particular comigo, porque em um momento muito difícil eu vi essa oração. Para quem não sabe, Ana é mãe do profeta Samuel. Ela era estéril. Penina e ela eram casadas com Eucana. E Penina tinha muitos filhos, e Ana não tinha. Naquela época, se a mulher não tinha filhos, né, o marido podia repudiá-la. E ele era apaixonado, ele amava Ana de todo o coração e nunca repudiou. E todos os anos eles iam ao templo colocar ofertas para Deus, né? E ele botava uma oferta para Penina e 2 vezes mais para Ana, porque seu amor por Ana era muito grande. Só que Ana não tinha filhos. E aí, Ana, uma vez muito amargurada, foi ao templo e, em sinceridade, ela rasgou o seu coração para Deus e joelhou e chorou. E aí ela fez a promessa que se Deus desse um filho, ela não ia passar navalha no cabelo do filho, né? Não ia cortar o cabelo, e que ele ia servir o templo. E assim Deus fez. Quando ela levantou dessa oração, que ela estava muito aflita, a palavra de Deus disse que o seu semblante não era mais o mesmo, que ela andava com o semblante triste, amargurado. Mas que quando ela levantou, eu acredito que ela não levantou sozinha. Ela já levantou cheia do Espírito. Aleluia. E aí ela tomou posse da palavra, da promessa de Deus. Anos depois ela teve Samuel. E esse cântico de Ana é quando ela teve Samuel. E é muito lindo, porque ela cumpriu a sua promessa, mesmo ele sendo um filho único na época, que depois ela teve mais filhos, mas na época ela só esperou ele desmamar, igual ela prometeu para Deus, e levou ele para o templo dos levitas, para ajudar os levitas, para servir a Deus. E esse cântico é uma oração linda, 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 e eu vou ler para vocês. Ana orou e disse, tá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Ana orou e disse, meu coração se regozija no Senhor, minha força é exaltada no Senhor. Minha boca dilata-se sobre os meus inimigos, visto que me alegrei em tua salvação.
Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há refúgio como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho e altivez. Cessem as palavras arrogantes de vossa boca, porque o Deus de todo saber é o Senhor, e por ele são pesadas as ações. Os arcos dos fortes foram quebrados, e os fracos cingiram-se de poder. Os fartos se alugam por pão, e os famintos deixaram de ter fome. A estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor mata e ele dá vida, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e ele enriquece, abate e exalta. Ele levanta do pó o pobre, e do monturo exalta o necessitado, para fazê-los assentar com príncipes e herdar um lugar de honra. Porque do Senhor são as colunas da terra, e ele consolidou sobre elas o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios perecem nas trevas. Porque ninguém será forte por sua própria força. Diante do Senhor serão quebrantados os seus adversários, e sobre eles troveja desde os céus. O Senhor julgará os confins da terra, dará poder ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Eu vou deixar, meninas, as fotos da ultrassom, o vídeo do meu saco gestacional que eu coloquei, eu expeli, né? Coloquei pra fora. O de antes da borra, do corrimento que saiu antes do meu aborto. Mas eu queria deixar uma mensagem para vocês, além disso, que se vocês estiverem precisando, mandem, compartilhem o vídeo, comentem, me chamam se vocês tiverem alguma dúvida, estiverem no começo do diagnóstico, precisarem só conversar. E eu quero pedir uma coisa para vocês: tenham fé, tudo vai dar certo. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada, que Deus abençoe.